né? Mas não é importante saber o que ocorreu no movimento espírita entre a adulteração, que ninguém ficou sabendo, e 84, quando houve uma denúncia. Olha, adulteraram. Por que do nada? Ah, olha, 12 anos atrás adulterou, é um absurdo. Será que foi do nada? Então a minha proposta vai ser o seguinte: vamos mergulhar nesses 12 anos e ver o que aconteceu no movimento espírita na França? Antes disso, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês desconfiam que houve um desvio entre Kardec e o que ocorreu após o movimento espírita? O espiritismo foi se tornando uma religião? Foi. O que vocês acham? Foi? Foi. E quando isso começou? Qual é a causa disso? Místico. E da onde veio? Os tânicos. Em que circunstâncias? Será que ele teve uma influência tão grande que ele alterou o movimento espírita inteiro? Não temos fatos, né? Percebe? A pergunta, o fato que nós temos é: o movimento espírita não é igual ao que Kardec propôs, concorda? Todo mundo concorda? Como isso ocorreu? Então, alguns pesquisadores, até doutorados, foram escritos dizendo: a culpa é do Chico Xavier. Se a culpa é do Chico Xavier, então até o Chico era adequado? A questão tem que ser essa, né? Então, quando o Chico Xavier popularizou, ele tornou o espiritismo uma estrutura de religião? E na França, isso nunca ocorreu? Percebe que a gente está lidando com questões que são fundamentais para a gente diferenciar o que é o espiritismo, o que a gente acha que não é. A gente tem que saber como isso começou. Então, temos que ir atrás de perguntas. A gente volta a falar: vamos ficar inquietos com essas questões. Não vamos aceitar o que falam para a gente. Achar que não, sempre foi assim. Como sempre foi assim? Eu quero saber como é que foi. Vocês não querem? Mas o próprio Emmanuel disse uma vez que no momento em que aquilo que ele estava falando fosse diferente do que o Kardec disse, seguisse o Kardec não é. E você acha esse conselho bom? É bom? Então você me lembre dele daqui a algumas horas. Olha só o que ele me disse: se tiver diferente de Kardec, fica com quem? Kardec. Então daqui a algumas horas vocês vão lembrar desse momento, tá bom? Para a gente ver com quem que nós vamos ficar. Olha, o que ocorreu com a entrada do Lemarri na Sociedade Parisiense foi um gigantesco desvio de finalidade desde o seu início. A revista espírita parou de se dedicar à continuidade das ideias de Kardec e começou a receber publicação de tudo quanto é lugar, principalmente da teosofia, com as ideias de karma, né, essas ideias todas, e também passou a receber defensores das ideias de Mustang. E tudo isso patrocinado pelo Lemarri. A Sociedade Parisiense se desfigurou. Lá dentro, vários grupos de pesquisa, de estudo, que não tinham nada a ver com o espiritismo, passaram a se estabelecer. E todos os espíritas ligados a Kardec ficaram desconfortáveis com isso. Entre eles, Leon Denis, Gabriel Delany, Bert Fropo, até a esposa de Kardec. Então, o que eles fizeram? Até recebendo comunicações de Kardec, espírito, que diziam: olha, construam uma nova estrutura, porque essa não tem mais nada a ver com o espiritismo. O que eles fizeram? Eles fundaram uma nova sociedade e um novo jornal. Então, eles criaram a União Espírita Francesa, em dezembro de 82, e passaram a publicar o Lei Espiritismo, que tinha como finalidade retomar as questões originais de Kardec, os estudos de Kardec. Então aqui nós já estamos vendo o seguinte: não só surgiram desvios das ideias de Kardec, como o Lemarri se tornou um patrocinador disso, dentro da Sociedade Parisiense. Então os desvios da ideia espírita começaram lá atrás, logo depois da morte de Kardec. E veja, em 82, quando isso tudo estava sendo discutido, ainda não se sabia que a Gênese havia sido adulterada.
mas já se tinha plena consciência de que o movimento espírita, patrocinado pela Revista Espírita e pela Sociedade Parisiense, não estava mais condizente com a proposta inicial de Kardec. 1883, em meio a essa confusão e a esse burburinho, os espíritas que assinavam a Revista Espírita, nesse ano, 1883, imagine você se interessa por Kardec, você vem estudando Kardec, já são quantos anos depois da morte dele? 14 anos, não é isso? 14 anos depois, e você ainda está lendo a Revista Espírita. Vamos dizer que você já está indignado com os artigos que vêm sendo publicados lá, que não tem nada a ver com o Espiritismo. Dá para se localizar nessa questão? Agora você recebe, junto com a edição da Revista Espírita, quando chega do correio, esse livrinho junto, essa brochura junto, dizendo: os 4 Evangelhos de Rustang, resposta a seus críticos e a seus adversários, editado pelos seguidores de Rustang, direitos reservados, Bordeaux, distribuído junto com a Revista Espírita. O que você acha disso? Você ficaria satisfeito? Não ficaria muito satisfeito com isso. Acho que você ficaria menos satisfeita lendo o texto, que eu tirei trechos. Então veja só. O texto vai dizer o seguinte: Allan Kardec foi injusto para Rustang, os fatos vão prová-lo. São frases tiradas, tá, do texto. O senhor Rustang é um professor em matéria de espiritismo. Kardec desviou-se, esquecendo que devia ser fiel à advertência dos espíritos superiores. Ele devia ajudar a fazer reconhecer e aceitar as bases da fase teológica, uma vez aberta, com a ajuda de um instrumento espontaneamente escolhido e outro que não ele. Então Kardec tinha que aceitar que ele preparou o Espiritismo com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e dali para frente o Espiritismo entraria na fase teológica que não era ele o designado para fazer. Allan Kardec achou-se chamado e único chamado. Não poderia empreender o monopólio de um sistema preconcebido. É o que deveria compreender se fosse humilde e desinteressado. Diga. Você poderia dar resumidamente quem foi o Rustang? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então veja, entenderam a postura do texto? A postura do texto está propondo o seguinte: olha, Kardec tinha uma missão, escreveu o Livro dos Espíritos, Livros do Médium. Depois ele teria que entregar o bastão para aqueles que iam dar a fase teológica. O que é a fase teológica? A conversão de todos os indivíduos de volta para um centro de comando que era o Papa. Essa é a tese. Essa era a proposta do Espiritismo. Todos se unirem em torno de uma só religião. Então a ideia de que o Espiritismo deveria se tornar uma religião não foi algo que ocorreu fortuitamente. Era a proposta desses indivíduos. Eles disseram: o Espiritismo é para se tornar uma religião. E Kardec não compreendeu isso em virtude do quê? De não ser humilde e desinteressado. O que vocês acham? Concordam com isso, não? Agora vem a explicação na continuação do texto. Allan Kardec, por se achar infalível, se faz monopolizador como todo aquele que se arroga o privilégio de uma infabilidade ortodoxa. Proscreve tudo que não está com ele, todas as iniciativas, todos os homens de estudo e de boa vontade que assim não saberiam se curvar sob o jugo de um autoritário. Em 1861, Rustang foi espontaneamente escolhido pela espiritualidade para começar a obra teológica, da qual ele inaugura a fase importante, publicando em 1866 os 3 volumes dos 4 Evangelhos. Então veja, não foi pacífica e independente da obra de Kardec o desenvolvimento das ideias de Rustang. Não foi pacífico, porque a maioria das pessoas pensa assim: Kardec publicou lá em Bordeaux o livro dele, não é assim? E aí Kardec tinha feito em Paris e tal. Não. Houve um movimento organizado, dirigido, para pegar a continuidade da obra de Kardec e substituir
pelas ideias desse grupo que tinha convicção de que o Espiritismo deveria ser uma religião e não a proposta inicial que era de Kardec. E eu vou dizer uma coisa, hein? Quem olha para o movimento espírita hoje e vê ele como uma religião, o que vocês acham? Parece uma religião? Ou não? Como você me diz, na média? Sim. Concordam com isso? Não é claro isso? Percebe que isso era a proposta de quem queria alterar o Espiritismo? Aí eu pergunto para vocês, você só altera algo que era diferente. Então o que era o Espiritismo então? Percebe? Então, mas o que era? É isso que eu estou querendo que vocês reflitam. O que era o Espiritismo na época de Kardec? Porque se a gente está vendo que hoje ele se apresenta como uma estrutura religiosa, é porque era o que se desejava fazer. Kardec foi acusado aqui do quê? De não deixar isso acontecer. Percebem isso? Então, veja, Kardec achou-se o único chamado. Desviou-se, esquecendo que devia, ele disse assim, os espíritos superiores avisaram ele: você vai ajudar a construir as bases da fase teológica, que é a fase que o espiritismo se torna uma religião. E ele foi acusado de não ter aceito isso. Se ele não aceitou isso, o que é que ele fez para que isso não acontecesse? Então, o que é que Kardec propôs? Veja, eu vou argumentar com mais fatos, para que a gente possa entender a situação. Essa aqui é uma médium, amiga da família de Kardec. Ela conviveu com a família, conviveu na casa de Kardec, era médium, psicografava. Depois que Kardec morreu, ela se tornou a companheira da Amélie. Do dia a dia, de cuidar da casa. Ela presenciou a morte da Amélie. Então, ela era a pessoa mais próxima da família Kardec. E quando esses fatos todos começaram a ocorrer, ela não ficou quieta. Ela escreveu um folheto, né, de Lumière, e ela vice-presidente da União Espírita Francesa. Vocês lembram da União Francesa? O que era a União Espírita? O grupo novo criado por Leon Denis, Gabriel Delany e por ela. E ela foi, gente, uma mulher de uma grandeza, de uma determinação que a gente não consegue imaginar. Foi uma importante, uma fundamental defensora do ideal de Kardec. E esse folheto dela precisa ser lido por todos, já foi colocado na internet, vocês vão encontrar a tradução, para você entender qual era o pensamento dos espíritas que estavam ao lado de Kardec, diante de tudo isso que estava acontecendo. E ela vai fazer uma referência direta, é um testemunho direto de alguém que recebeu esse folheto. Então se coloquem no lugar dela, olha só o texto dela. Recebi com a revista de junho de 83 um folheto intitulado Os Quatro Evangelhos de Rustang e Resposta a seus Críticos. Não quero voltar à profunda indignação que senti, porque ela está contando um ano depois. Não quero voltar à profunda indignação que senti durante a leitura desse panfleto, tão traiçoeiramente escrito quanto astuciosamente elaborado. Vê que ela está falando de traição e astúcia. Quem são os discípulos de Rustang? Porque isso foi publicado de forma anônima, discípulos de Rustang. Mas quem são eles? E ela vai mostrar quem ela acha que era. Quem tem lido os artigos do Sr. Lemarie nesses 15 anos, não achará difícil reconhecer seu gênero, estilo e expressões habituais. Por 4 anos, ele tem feito palestras sobre os evangelhos de Rustang, tanto na Bélgica quanto na França. Tendo recebido de Guérin, o Guérin era um amigo do Rustang, e quando o Rustang morreu, ele deixou quase toda a fortuna dele para esse Guérin, dizendo: use toda essa fortuna para que os 4 evangelhos prevaleçam no Espiritismo. E esse Guérin não demorou. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Deu 100 mil francos à sociedade. Um cheque que ele entregou para quem? Para o Lemarie. Aí ele deu 5 mil francos para as conferências. De quem? Do Lemarie. E ele deu mais um prêmio de 3 mil francos para o melhor trabalho sobre o tema, que foi de quem? Lemarie. Então veja, Lemarie em Paris comandou o trabalho proposto por Rustang de fazer com que o Espiritismo tomasse o caminho das ideias do Rustang. Ou seja, que o movimento espírita aceitasse
que o Espiritismo tinha que entrar numa fase teológica comandada por ele. Diga. O livro do Kardec não teve chance de você manifestou, já que os quatro evangelhos surgiram em 1866. Então, em que livro que você acha que ele poderia ter se manifestado? É na própria Gênesis, que foi adulterado. Então veja, Kardec escreveu sobre a questão do corpo fluídico, por exemplo, na Gênesis. Que trecho entre os mais de 100, entre 100 e 200, você acha que foi adulterado? Exatamente do corpo fluídico. Exatamente do corpo fluídico. Aí ela diz o seguinte: é claro que essa frase é irônica. Isso não deveria ser motivo para desviar a doutrina de seu caminho e insultar Kardec. É claro que é irônica a frase, né? Olha, recebeu 100 mil, recebeu mais 5 mil. Mas isso não é motivo, né? Para você adulterar Kardec, né? Na verdade é o motivo. E o motivo me parece que é menos doutrinário, é mais econômico. Concordam com isso? E ela continua: já que os ditos discípulos de Rustang não querem se curvar diante de um autoritário, tal como acusam Kardec, por nosso lado não queremos ver o Espiritismo entrar na tal fase teológica. Percebe a clareza da postura dela? Ela está rejeitando essa proposta. Para quê? Para estabelecê-lo sob a forma de religião? Então, era uma religião? Não. Se ela está acusando de que isso seria um movimento para estabelecer como religião, é porque não era. Concorda com isso? Mas ela é mais forte com seu simples título de filosofia. Ela usa de lógica e verdade para esclarecer o outro mundo, consola corações, dá esperança de se chegar pela evolução à felicidade, à imortalidade do espírito e ao conhecimento de Deus, de um Deus todo bom e justo. De que mais precisamos? É forte ou não o texto dessa mulher? E estava esquecido, hein, gente? Né? Alguém sabia disso? A gente tem que vasculhar o passado, gente. Percebe? Vocês concordam? Pensa nisso, gente. Todo mundo aqui, quando eu perguntei, disse: nós não concordamos com o caminho que está tomando o Espiritismo. Não falava isso? Reconheceram que ele foi transformado numa religião. Mas a gente não sabe como isso aconteceu, quem foi, por quê, se é justo, se não é. Com essas informações nossas, estão sendo justo o que ocorreu? Não. E vocês percebem que foi uma mudança contrária aos ideais de Kardec e daqueles que estavam seguindo ele? Então isso é fundamental, a gente entender o clima do que ocorreu na época. Senão nós não vamos entender. Se você não conhece o passado, você não compreende o presente. Porque todo mundo hoje que participa do movimento espírita sabe disso? Não sabe. E mesmo aqueles que estão envolvidos numa estrutura que foi um tumor que foi colocado na doutrina espírita, muitos daqueles que inclusive são partícipes, se souberem de como isso começou, vão ficar indignados. Mas isso não é divulgado. Mas o problema também é que eles não querem saber. Não existe, a gente não tem quem não quer saber. A postura do não querer saber é uma postura de passividade, uma obediência passiva. Você vai aceitando e vai deixando as coisas como são, entendeu? Se você não ficar na condição de indignidade e na busca de uma nova resposta, você não chega a lugar nenhum. Mas é que a maioria está conforme. Mas, meu amigo, olha, veja que sugestão eles já nem aceitam. A minha proposta inicial aqui, eu não fui recebido com festa, vocês foram reticentes. Foram ou não foram? Então percebe a mudança, algo novo. Peraí, o que é isso? O que está vindo aí, entendeu? Como é que você vence isso? Você vence com fatos, com seriedade, com raciocínio, com lógica, sabe? É isso que eu estou propondo fazer aqui. Você não pode combater, você tem que esclarecer, senão não é espiritismo. Então, esse é o caminho que eu estou propondo. Vamos entender juntos. E se eu chego aqui e começo a falar um monte de frases, que proveito vai ter? Olha, está errado, o espiritismo é um desvio. O que eu vou acrescentar com isso? Nada. Mas se a gente for atrás dos fatos e saber, olha o que aconteceu no passado. Se coloquem no lugar da Beth Froco. Vocês percebem uma indignação dela com relação a tudo isso? O que ela está pensando? Gente, se alguém não tomar providência agora, o que vai acontecer no futuro?
As pessoas precisam saber disso. E ela foi lá e escreveu esse papel. Para quem que ela escreveu? Para a gente. Alguém que no futuro saiba o que ocorreu. Não deixe isso ficar impune. Vocês estão percebendo a postura dela? É um grito de uma pessoa que está lá em 84. E ainda não havia ocorrido a denúncia da adulteração. Presta atenção. O que vocês estão... Alguém quer fazer algum comentário? Não? Vamos continuar? Será que vem mais coisa por aí? Vocês estão achando que sim, né? Tem. Tem. A publicação de um livro feita pela Sociedade Parisiense, por Lemarie, já não era a Sociedade Parisiense, a nova que assumiu, anunciado na Revista Espírita, e trechos dele foram publicados em vários números para promover o livro. Apesar disso, a gente lê em português também faz algum sentido, o chute, na verdade é A Queda. A Queda original segundo o Espiritismo. O que vocês acham desse livro? Faltou para Kardec escrever esse, não? Porque segundo o Espiritismo, o que precisa ter um livro que se dê o nome de segundo o Espiritismo? Não tem que estar de acordo com a concordância do ensino dos Espíritos? E com a pesquisa dos Espíritas? Tem que ter as duas coisas. Tem que estar condizente com a razão e com o ensino geral dos Espíritos, não é? Então me parece um pouco atrevido, não é? Escrever um livro, o Sr. Guillet. O Sr. Guillet, ele trabalhava com tecidos e era muito interessado na doutrina espírita e também nas obras de Rustang. Então veja, logo que esse livro foi publicado e começou a trechos dele serem divulgados na Revista Espírita, isso aqui é um trecho do lançamento. O livro La Chute, A Queda, teve seu lançamento registrado nas páginas da Revista Espírita em outubro de 84. O nome inteiro dele é A Queda e os Quatro Evangelhos de Rustang e o Livro dos Espíritos. Então seria A Queda segundo o Espiritismo, né, sob os auspícios dos Quatro Evangelhos e o Livro dos Espíritos. Ele passou a ser vendido na livraria da Revista Espírita em setembro de 86. Estão entendendo o clima? O clima é esse. Bom, depois da publicação de um livro, vários espíritas acharam absurdo aquilo que estava na revista. E o Lemarie, então, deixou que o autor se explicasse num longo artigo na Revista Espírita. E eu então traduzi alguns trechos para a gente poder tomar contato com o assunto. Então o clima é o seguinte, gente, você está lá, já está aquela confusão da Revista Espírita, já totalmente desviada, e você encontra trechos desse livro novo, A Queda segundo o Espiritismo. Alguém já tinha pensado sobre isso, a queda original segundo o Espiritismo? Não, né? Mas então ele estava propondo esse novo tema. E aí ele vai se defender. Senhor diretor, que é o Lemarie, permita-me usar a Revista Espírita para responder às várias observações feitas ao artigo A Queda Original segundo o Espiritismo. Algumas pessoas, contrárias às minhas opiniões, ofereceram as suas. Até que é justo, né? Até que é justo, né? Disseram que eu não deveria colocar no título segundo o Espiritismo. Digo primeiramente que, não querendo inovar, li tudo e me ative ao original. Portanto, escrevendo segundo o Espiritismo, mantive o pensamento original dessa doutrina, seja no Livro dos Espíritos ou nos Quatro Evangelhos de Rustang. O que são esses Quatro Evangelhos de Rustang aqui? Quem me dá uma definição aí? Foi um livro psicografado pela médium Collignon, em Bordeaux, depois que o Espiritismo já tinha se desenvolvido, né, por meio de Kardec. Só essa médium fez mais de 1000 páginas, né? Esse livro, Os Quatro Evangelhos, quem patrocinou esse trabalho todo foi o Rustang, quem publicou foi ele, e ele estava determinado de que ele era o enviado para que fizesse a parte final da doutrina, e não Kardec. Então Kardec tinha que ter parado no livro dos médiuns, e ele, com os Quatro Evangelhos, é que terminaria a codificação. Aí Kardec foi teimoso e continuou escrevendo livros, segundo ele, não eram para ter sido escritos. Então eles rejeitam os livros, o Evangelho, a Gênese, o livro do Céu e Inferno, todos esses livros eles dizem que não era para Kardec ter escrito.
porque ele só precisava ter escrito os primeiros. Então, essas pessoas que aceitam isso, eles então dizem que você tem que pegar para falar sobre Espiritismo o Livro dos Espíritos e depois tem que ser os 4 Evangelhos. O que vocês acham desse comecinho aqui da resposta dele? Você concorda? É um devaneio. É um completo devaneio. Porque ele está assumindo que para falar segundo o Espiritismo não precisa de Kardec. Mas ele vai um pouco mais a fundo. De fato, acabamos de ler que os homens são espíritos. Ele pôs um trecho de Kardec. Que desde o início seguiram o caminho do mal e foram por esse fato exilados na Terra e em outros mundos inferiores para a punição de seus vícios. O que ele leu em Kardec? Sabe quando Kardec fala que muitos dos que aqui iniciaram a civilização são exilados? E eles vieram de um outro planeta e chegaram aqui com a missão de dar surgimento à civilização, ajudando aqueles que aqui encontraram, não é isso? Então, quando ele pegou esse trecho, esse indivíduo interpretou à sua maneira. Vamos ver a interpretação que ele deu. De onde vieram esses espíritos? É evidente que eles saíram dos mundos fluídicos inferiores, nos quais acabaram de entrar para a humanidade. Quem já ouviu falar disso? Mundos fluídicos e mundos materiais. Alguém já ouviu falar? Não? Novidade para vocês? Isso não ocorre na Terra, um dos mundos inferiores materiais, pois de acordo com o próprio Allan Kardec, são destinados a espíritos culpados, seguidores do mal desde o início. Agora fica claro, os espíritos que mantiveram sua pureza originária continuam sua ascensão em mundos fluídicos, cada vez mais evoluídos. A encarnação, enfim, é obrigatória para todos, não se questiona, mas ela ocorre em mundos completamente diferentes. Segundo Allan Kardec, diz ele. O que vocês acham disso? Qual que é a teoria? Você passa o seu processo evolutivo inicial nos mundos inferiores. Mineral, vegetal, animal. Vocês concordam com isso? Tá. O que acontece daí para frente? Em que momento você se torna alma humana? Isso. Consciência da individualidade. Tá. E o que ocorre nesse momento? Aí você tem o livre-arbítrio. Concordam com isso? Todo mundo concorda? Tá. E qual é o passo seguinte? Você vai reencarnar então de posse do livre-arbítrio e da consciência de si mesmo aonde? Não. Segundo esse senhor aqui, você vai encarnar no mundo fluídico, que seria mundo próprio para o desenvolvimento intelecto-moral de espíritos livres. Estão entendendo o raciocínio? Encarnar no mundo fluídico? É. Então ele vai dizer o seguinte: o universo se divide em 2 classes de mundos: mundos fluídicos e mundos materiais. O mundo material você se desenvolve. Eu estou dizendo o seguinte, presta atenção, não estou dizendo que isso é o certo. Eu estou dizendo que essa é a teoria que foi proposta para ser implantada no Espiritismo e ser aceita. Está claro? Então a evolução ocorreria de uma vez só, assim? Não, é progressiva, mas no mundo fluídico. Porque é assim, imagina, você está lá no mineral, vegetal, animal, no mundo material. Aí você não tem consciência de si mesmo, concorda? Aí você, no momento em que você adquire consciência de si mesmo, é a centelha divina. E aí Deus coloca em você o livre-arbítrio, a consciência de si mesmo, só que aí ele não vai pôr você nesse mundo, porque esse mundo é de desgraça, de sofrimento, não é isso? Então ele põe você num mundo bonzinho, que é um mundo fluídico. Nesse mundo você vai conviver com bons espíritos que vão conduzir o seu desenvolvimento intelecto-moral. Consegue imaginar isso? Aí você está lá no bem bom, no mundo espiritual, evoluindo, consciente de si mesmo, coisa boa, aprendendo um monte de coisa. Só que aí você pega e erra. Então, esse erro que você cometeu, o que acontece então? Aí encarna. Aí vem pra cá. Aí você tem a queda. Mas só vai ocorrer se você se arrepender e pedir perdão a Deus. Senão, nem essa chance você vai ter. Então, você vai para um limbo espiritual. Já está se imaginando, né? Você vai para um limbo espiritual. Saiu lá do mundo fluídico, você vai para um limbo. Nesse limbo, você fica até se arrepender e pedir perdão a Deus.
Aí Deus vai falar para você, tá bom, eu te perdoo, mas você vai ser castigado. E aí você cai numa encarnação humana no mundo físico. Para quê? Para sofrer e se conscientizar do arrependimento para poder voltar para os mundos fluídicos e continuar o desenvolvimento. Mas no mundo fluídico eu tenho que seguir a linha, né? Aí, claro, porque lá você não pode errar mais. Eu posso escutar heavy metal, se eu escutar uma coisa diferente eu caio de novo. Aí você cai. Porque você gosta de heavy metal? Não, não gosto. Então veja, segundo essa hipótese, todos nós aqui, por que estamos aqui? Porque erramos e caímos. Alguém nesse planeta, algum ser humano desse planeta não sofreu a queda? Não. Isso é muito católico. Então, Isso é muito católico. Não, eu te confesso. eu estou te contando da fase teológica do Espiritismo. Será que é? Justifica toda a mecânica cristã. O senhor, por favor, evita antecipar o meu trabalho. Evita antecipar o meu trabalho. Estou brincando. Não, nós temos que chegar a essa conclusão. Gente, você tem que enxergar isso que ele falou. Vocês ouviram o que ele falou? O que é isso? É tornar, a pegar o Espiritismo e a moldar a uma hipótese que faça com que ele fique compatível com o catolicismo. Agora eu pergunto, antes deste momento, alguém sabia disso? Então, por quê? Porque isso foi implantado no Espiritismo para deturpar Kardec, mas depois não precisou mais. Porque a explicação original se perdeu, ninguém mais sabe disso. Mas as consequências estão aí. Por exemplo, uma das consequências disso é o seguinte: na primeira encarnação você está aqui pela queda. E por que você continua então encarnando aqui, se você já pagou a queda? Olha, presta atenção, gente. Aí é que surgiu a ideia do karma, que não havia em Kardec. Vocês estão conseguindo entender? Você estava no mundo fluídico, estava na maravilha lá. Aí você cometeu um erro, caiu na terra, pediu perdão para Deus e encarnou. E vai levar uma vida aqui para poder voltar para lá, não é isso? Tá, então por que você fica encarnando várias vezes na terra? Porque você faz erros novos aqui, que são a causa do sofrimento da vida seguinte. Entendeu a lógica? Agora, fala-se de karma no movimento espírita? Ou não? Fala-se no movimento espírita inteiro, gente. O movimento espírita inteiro fala. E quando surgiu o karma? Nesse momento. Para poder justificar que a primeira encarnação é por queda e as seguintes são por karma. Estão conseguindo entender? E isso era o que Kardec propôs? Era o que os espíritos aceitaram? Não, foi uma invasão de uma ideia que não pertencia a Kardec. E a ideia deles é: não, vamos transformar o espiritismo numa religião que aceite a ideia do karma. Eles conseguiram ou não conseguiram? Então nós estamos vivendo um momento em que isso ainda não havia.